Pessoal, esse é o site da Procuradoria-Geral da Fazenda, pgfn.fazenda.gov.br. Quando você acessar, você vai ver que aqui já na primeira página, além da plataforma, né, do Regularize, você vai ver algumas notícias de ações que o governo, a Procuradoria-Geral da Fazenda, já está tomando, né, algumas ações já em andamento para reduzir a questão de dívidas, né, tanto da parte tributária, quanto da parte de fundos de garantia. Existe um projeto também em relação a protesto do fundo de garantia, tá? Então, um projeto piloto, como se fosse um protesto em cartório, né, de títulos. Também agora o fundo de garantia já iniciou um projeto para fazer esse protesto do fundo de garantia antes de chegar na fase de execução, ok? Também há questões da dívida ativa previdenciária, então já está havendo alguns trabalhos, já não é de hoje, para recuperação desses débitos previdenciários que as empresas têm, os empregadores têm. Então, a cada dia, o governo está com algumas ações para diminuir essa dívida, mesmo porque é um valor que, na questão previdenciária, né, isso é um valor que acaba por sustentar toda a parte dos nossos benefícios previdenciários, então o governo precisa recuperar esse valor, e no caso do fundo de garantia, tem a questão do funcionário, o empregado, que ele acaba sendo lesado, não é só o governo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui essa plataforma, regularize.pgfn.gov.br. Aqui você consegue consultar tanto a certidão de regularidade fiscal da pessoa física, quanto também da pessoa jurídica, ok? Você consegue emitir essas certidões, desde que a empresa ou a pessoa física, ela esteja quites, né, esteja em dia. Se surgir algum problema, se tem alguma dívida, você vai perceber que aqui não vai conseguir emitir. Aí você vai lá no ECAC, né, no portal do ECAC, para verificar se há alguma pendência, né, e o que você deve fazer para corrigir isso. Aqui também você tem uma área de consulta dos editais, das notificações de cobrança administrativa. Então, um título, melhor, um tributo, né, o fundo de garantia, ou a parte previdenciária, antes de ir para a lista de devedores, antes de ir para a dívida ativa, ele é cobrado de alguma forma. Então, sua empresa deve ter recebido algum tipo de notificação. Se eventualmente não foi recebida essa notificação, que é difícil, mas caso não haja essa notificação, existe aí a informação por edital. Então, de tempos em tempos, é divulgado um edital com as pessoas, né, físicas ou jurídicas, que está com algum tipo de débito. Então, você pode consultar aqui os editais. Mas, como tema desse vídeo, a lista de devedores está aqui, tá? É só entrar em consultar a lista. Ele vai abrir uma nova tela, onde você pode colocar o CNPJ, o CPF da pessoa que você tem interesse. Pode ser uma parte do nome, pode ser também por um grupo, né, de atividade econômica que você queira verificar, ou pelo tipo da dívida, no caso aqui, tributária não previdenciária, então são os outros tributos que não seja previdência, tá? Dívida previdenciária ou fundo de garantia. Eu vou deixar aqui como fundo de garantia. Você também pode pesquisar por faixa de valores, tá? Eu vou deixar aqui sem faixa específica, ele vai trazer todos. Vocês vão ver que a consulta é muito rápida. Eu consultei outras vezes, olha, já trouxe, tá vendo? É bem rápido. Então, aqui consta as empresas, né, o CNPJ, o CPF. Na primeira coluna, como eu deixei selecionado a dívida de fundo de garantia, ele me trouxe só o valor de fundo de garantia. Na segunda coluna, ele trouxe o total de dívida, né, já em dívida ativa, que aí consta outros tributos, inclusive a parte previdenciária também. Então, como vocês podem ver, ó, esse último aqui, ele tem aí uma dívida de 52 milhões de reais em relação ao fundo de garantia, porém, tem uma dívida total aí de 484 milhões de reais no total. Então, aqui tem outros tributos envolvidos, ok? Aqui embaixo existem algumas instruções, né,
em relação à exclusão ou detalhamento dessa dívida. Então, por exemplo, aqui está falando, né, caso você queira saber qual é o detalhe dessa dívida, quais são os meses que compõem, né, esse valor que consta aqui na primeira coluna, tem que ser feito através do ECAC, do portal do ECAC, né, então precisa de senha, precisa aí de certificado digital. A exclusão do nome, né, aqui na lista dos devedores, ela vai ser feita de forma automática a partir do momento que é pago, né, a dívida de forma integral, tá? Uma observação em relação ao fundo de garantia, que pode demorar até 75 dias, tá? Por conta, muito provavelmente, da questão do processamento dos valores, porque não é só pagar o fundo de garantia, né, tem que individualizar, tem a questão da CFIP, é processado pela GFUG, por conta da Caixa Econômica, né, faz todo o tratamento desses valores. Então, existe aí um prazo maior de exclusão dessa lista de devedores quando é no caso de fundo de garantia, tá? E também existe outra situação de exclusão, aqui tem uma recomendação, caso você queira verificar a exclusão, né, ou correção dos dados dessa lista de devedores, tem que aí procurar também uma unidade de atendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda, da Receita Federal, né, para poder fazer esse ajuste, se for o caso, ok? Então, essa é a lista de devedores. Caso você encontre aqui a sua empresa, é importante primeiro entender quais são esses débitos, então, recorra ao ECAC e verifique, né, a situação fiscal, lá vai constar o que está em aberto, o que está sendo questionado, e faça a regularização quanto antes, principalmente antes da execução fiscal. Por quê? Quando vai para a fase de execução fiscal, que é vamos dizer assim, a última fase, até mesmo bens da empresa ou até bens dos sócios podem ser bloqueados por conta do pagamento dessas dívidas. Então, é muito arriscado deixar chegar na fase de execução, porque aí fica mais difícil de você administrar o pagamento desses débitos, né? E pode ser aí que chegue a bloquear bens dos sócios, no caso de empresas, e da pessoa física também. Então, não deixe chegar nessa situação, ok? Espero que tenha ajudado vocês aqui.